Olá, querido telespectador. Como você está hoje? E seus pais são sinceros com você? Eles te proíbem de entrar em algum lugar da casa? Bom, o que acha de ouvir uma história? A história se chama Meus pais me proibiram de entrar no quarto deles. Finalmente entrei, e acho que a batida que eu ouvi a vida toda era minha irmã pedindo para eu matá-la. Em toda família tem regras. Não deixe a toalha molhada no chão, sem TV até fazer a lição de casa, coisas normais. Na minha família a gente tinha tudo isso. Mais uma vez, uma regra que era absoluta, não dita, e imposta com uma finalidade silenciosa e aterrorizante. Você não entra no quarto da mamãe e do papai. Não era só uma questão de bater antes de entrar. A porta estava sempre trancada. Eu nunca, jamais, por nenhuma razão, podia entrar. Nem para fazer uma pergunta, nem para pegar um brinquedo perdido que tinha rolado para debaixo da porta. Aquele quarto era uma fortaleza, e para os meus pais, eu era um invasor. Desde que eu me lembro, eu sabia porque eu queria entrar lá. Era a batida. Não era um som constante, era sutil, suave e rítmico, que você só conseguia ouvir se estivesse no corredor, bem em frente à porta deles. Vinha de dentro da parede, lá no fundo do quarto, a que ficava encostada no velho armário de roupas de cama. Eu notei pela primeira vez quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Achei que eram os canos, mas o som era muito constante. A curiosidade de toda criança é uma força poderosa. Umas vezes eu encontrava a porta destrancada por engano. Eu entrava sorrateiramente. O carpete grosso abafava meus passos. O quarto estava sempre escuro, as cortinas fechadas. Cheirava o perfume suave de lavanda da minha mãe e ao pó de barba do meu pai. Era só um quarto normal. Uma cama grande, uma cômoda, um guarda-roupa de madeira alto e imponente contra a parede do fundo. E quando eu chegava perto daquele guarda-roupa, o som ficava mais claro. Vinha de trás dele, de dentro da parede. Eu sempre era pego. Era como se minha mãe tivesse um sexto sentido. Eu ficava lá dentro menos de um minuto e eu via os passos dela no corredor. A expressão no rosto dela não era só raiva, era um pânico profundo e primitivo. Um terror que deixava suas feições duras e estranhas. As punições eram rápidas e severas. Sem TV, sem amigos, de castigo por semanas. Meu pai cuidava das broncas. Sua voz era um monótono, baixo e frio, que era muito mais assustador do que gritar. Existem lugares nesta casa que são nossos e só nossos. Você vai respeitar isso ou vai acabar não respeitando nada. Quando adolescente, tentei uma abordagem diferente, e achei que a confrontação direta ia resolver. Perguntei para eles na mesa de jantar uma noite: por que eu não posso entrar no quarto de vocês? E que barulho de batida é esse que eu sempre ouço? Silêncio. O tilintar dos talheres dos pratos parou. Meu pai lentamente largou o garfo e me lançou um olhar tão duro e frio quanto granizo. Minha mãe só ficou olhando para o prato. Não existe nenhum barulho de batida. Você vai parar com isso. Esta é a última vez que vamos falar sobre isso. Se você mencionar isso de novo, ou se eu descobrir que você tentou entrar no nosso quarto, de novo, as consequências serão algo que você não pode nem começar a imaginar. Tá entendido? Eu entendi. Eu parei com isso, mas eu nunca esqueci. O comportamento da minha mãe só aprofundava o mistério. Ela era uma boa mãe, amorosa à sua maneira distante. Ela ia trabalhar, cozinhava, limpava, mas todo o tempo livre que ela tinha, ela passava naquele quarto. Ela desaparecia atrás daquela porta trancada por horas a fio. Às vezes eu encostava a orelha na porta e só ouvia. Eu nunca ouvi TV ou música, só um silêncio profundo e pesado, ocasionalmente pontuado por ela, cantando baixinho uma melodia sem melodia, ou o som fraco dela sussurrando para alguém que nunca sussurrava de volta. Agora eu tinha 21 anos, juntei dinheiro suficiente do meu emprego de meio período para finalmente ter meu próprio lugar, um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Eu estou indo embora, e um único pensamento avassalador dominou minha mente por semanas. É agora ou nunca. Eu não posso sair dessa casa sem saber. Um fantasma em todos os jantares em família, uma sombra em todos os corredores. Eu tenho que jogar luz sobre isso antes de ir embora. Eu disse ao meu pai que estava pronto para me mudar. Ele ficou aliviado. Essa é a única palavra. Não houve tristeza, apenas uma sensação cansada de alívio. Ele e minha mãe me desejaram sorte, disseram que estavam orgulhosos. Eu perguntei a ele pela última vez, com uma voz tremendo um pouco: pai, antes de eu ir, por favor, só me diz o que tem no quarto. O rosto dele endureceu instantaneamente. A máscara do pai orgulhoso caiu, revelando o guardião frio e severo do segredo. Sua nova vida começa quando você sair por aquela porta. Ele disse. O que está nesta casa faz parte da sua vida antiga. Você vai deixar isso para trás. Você me entendeu? Você vai deixar tudo para trás. Essa foi a resposta final dele, e foi minha motivação final. Passei minha última noite arrumando minhas malas, com a sensação de vazio no peito.
Na manhã seguinte, observei da janela do meu quarto os carros deles saindo da garagem, um após o outro, a caminho do trabalho provavelmente. A casa finalmente era minha. Meu coração era um passo frenético das minhas costelas. Fui para a cozinha, para o velho pote de biscoitos de cerâmica, em forma de porco sorridente. Era onde eles sempre guardavam a chave. Eu alcancei lá dentro. Meus dedos se fecharam em volta de uma única chave de latão frio. A chave do quarto deles. Eu fiquei em frente à porta deles, com a chave tremendo na minha mão. Ela entrou na fechadura. Com um clique bem olhado, eu girei, empurrei a porta e entrei. O quarto era exatamente como eu me lembrava. Escuro, parado, cheirava a lavanda e cedro. O guarda-roupa, grande e escuro, estava como um monólito contra a parede do fundo. E quando eu me aproximei, eu ouvi, mais claro do que nunca. Era um ritmo lento, fraco, mas constante. Um som de carne na madeira. Eu me ajoelhei, encostei a orelha na parede fria de gesso, bem ao lado do guarda-roupa. O som estava ali, do outro lado. Minha própria respiração estava alta nos meus ouvidos. Eu não sei por que eu fiz isso. Talvez eu só precisasse provar para mim mesmo que eu não estava louco. Eu falei para a parede. Minha voz era um sussurro sufocado. Alô, tem alguém aí? A batida parou. O silêncio que se seguia foi tão absoluto que parecia uma pressão contra meus tímpanos. Eu esperei. Nada. Eu estava prestes a me levantar, quando um som voltou pela parede. Era uma voz. Um som fraco, seco, rouco. Uma voz feminina, esticada e fina, como uma gravação tocada em pilhas morrendo. Falava em sílabas quebradas e desordenadas. Mas a voz veio de novo, um pouco mais forte dessa vez. Um apelo desesperado e arranhado. Isso era real. Tinha alguém na parede. Uma prisioneira. Minha mente foi para um lugar escuro, pensando que meus pais eram monstros, que eles tinham alguém trancado. Olhei para o guarda-roupa. Não estava só encostado na parede. Estava claramente, deliberadamente bloqueando alguma coisa. Meu sistema foi inundado pela adrenalina. Eu agarrei as laterais do guarda-roupa e puxei. Era madeira velha e sólida, e mal se mexeu. Eu grunhi. Finquei os calcanhares e puxei com toda a força que eu tinha, meus músculos gritando em protesto. Foi quando ele se moveu, raspando e rangendo pelo chão, centímetro por centímetro agonizante. Atrás dele, onde deveria haver uma parede lisa, havia uma porta. Era uma porta de madeira pequena e simples, pintada na mesma cor das paredes, projetada para ser invisível. Tinha um simples puxador de latão, mas sem buraco de fechadura. Não estava trancada. Eu podia entrar. Minha mão tremia quando eu alcançava o puxador. Estava frio. Eu girei, puxei e a porta se abriu, com um rangido baixo e triste, revelando uma fenda de escuridão além. Eu empurrei para o resto do caminho. O espaço atrás dele era pequeno, não maior que um armário. Um quarto escondido e secreto. Estava cheio de bagunça de uma vida que eu nunca conheci. Vestidos pendurados em um gancho, um pequeno mobile empoeirado com animais em tons pastéis desbotados, uma pilha de álbum de fotos. Eu peguei um. Na capa, na letra da minha mãe, dizia apenas "Nosso anjo". Eu abri. As fotos eram dos meus pais, mais jovens, mais felizes, seus rostos brilhando com uma alegria que eu nunca tinha visto neles. E em seus braços, eles estavam segurando um bebê, com um tufo de cabelo escuro e os olhos do meu pai. No centro do pequeno e apertado quarto, havia um altar improvisado, uma pequena mesa de madeira, coberta com um pano de renda branca, agora amarelado com a idade. Estava rodeado por dezenas de velas, algumas novas, algumas queimadas, e até tocos derretidos de cera. E no altar, deitado em uma pequena almofada de seda, eu vi. Era o bebê das fotos. Mas não era mais um bebê. Era uma coisa. Seu corpo era pequeno, encolhido e ressecado, mumificado. Sua pele era um pergaminho pálido translúcido, esticado sobre um esqueleto minúsculo, semelhante a um pássaro. Seus olhos estavam fechados. Sua boca, um pequeno A preto em seu rosto encolhido. Era horrível, um pequeno cadáver preservado, exibido como uma relíquia sagrada. Eu senti uma vontade repentina e avassaladora de tocar nele, uma atração, uma necessidade de me conectar com essa coisa impossível e trágica. Eu estendi uma mão trêmula e gentilmente, tão gentilmente, coloquei as pontas dos dedos em sua testa, fria e seca, e o mundo explodiu. Eu vi visões, memórias e imagens que não são minhas. Tudo inundou minha mente com a força de uma onda gigante. Eu vi uma sala de hospital estéril e branca, minha mãe soluçando, com o rosto enterrado no peito do meu pai. Um médico com uma expressão sombria dizendo as palavras: "Sinto muito. Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Sua filha se foi." Eu vi meus pais em seu quarto, aquele que eu estava agora. Eles estavam segurando o corpo minúsculo e imóvel de sua filha, enrolado em um cobertor de hospital. Meu pai, com o rosto coberto por uma máscara de luto desesperado e insano,
Estava desenhando um círculo no chão, com um giz vermelho. Podemos trazê-la de volta? Ele estava sussurrando. Sua voz era uma oração frenética. O livro disse que podíamos. Nós só temos que ancorá-la. Dar a ela um vaso para ficar. Eu os vi colocar o corpo minúsculo no centro do círculo no altar. Eu os vi ajoelhados cantando palavras de uma língua que faziam meus dentes doerem. Eu vi as velas tremeluzirem e morrerem. E um frio preencheu o quarto quando o corpo minúsculo no altar se contorceu. Apenas uma vez, e eu a senti. Seu espírito, preso, arrebatado de uma paz do esquecimento e jogado de volta em sua casca morta e em decomposição. Eu senti sua confusão, seu terror, seu sofrimento eterno, interminável, uma mente consciente, crescendo, aprendendo, presa em uma prisão inerte e imutável de carne, incapaz de se mover, incapaz de falar, capaz de não fazer nada além de sentir a passagem lenta e inexorável das décadas e bater e bater na parede silenciosa do quarto deles. E através de tudo isso, eu ouvi sua voz como um grito claro e dilacerante dentro da minha mente. Por favor, me mate. Eu tirei minha mão, caminhando para trás. Um soluço estrangulado, rasgando minha garganta. Eu finalmente entendi. Meus pais não eram monstros. Não da maneira que eu tinha pensado. Eles eram apenas destruídos, afogados em uma dor tão profunda que cometeram uma atrocidade para tentar escapar dela. Eles não tinham aprisionado um estranho, eles tinham aprisionado sua própria filha, minha irmã. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Não havia outra escolha. Eu peguei um cobertor velho e macio do pé da cama deles. Voltei para o quarto escondido e, com cuidado, reverentemente, enrolei o corpo minúsculo e mumificado. Era leve como um monte de folhas secas. Coloquei na minha mala de viagens, em cima das minhas roupas. Dei uma última olhada no quarto triste e terrível, e então saí. Eu não fechei a porta escondida. Eu não movi o guarda-roupa de volta. Eu queria que eles soubessem. Deixei a chave na mesa da cozinha. Saí pela porta da frente e nunca mais olhei para trás. A viagem foi uma confusão. As visões não pararam. Eu senti sua gratidão. Uma onda de puro e belo alívio, mas estava emaranhado com a agonia de seu longo aprisionamento. Eu senti sua dor, sua solidão, seu terror. Eu senti o luto dos meus pais, um peso esmagador e interminável. Eu dirigi por horas, até que a cidade fosse só uma memória distante. Até que eu estivesse em uma estrada solitária cercada apenas por campos e ferrugem. Encontrei o que procurava. Um ferro velho, desolado e abandonado. Lá dentro, entre as montanhas de metal enferrujado e sonhos desfeitos, construí uma pequena pira. Desenrolei o corpo da minha irmã pela última vez. Sussurrei um pedido de desculpas para os meus pais, para minha própria ignorância e para toda a sua vida roubada. Eu a coloquei na pira. Joguei fluido do isqueiro e, com uma faísca de um fósforo, a libertei. Eu observei as chamas a consumirem, e quando a sua pequena prisão terrena se transformou em cinzas, eu chorei. Chorei pela irmã que eu nunca conheci. Chorei pelos pais aos quais eu nunca poderei voltar. Chorei porque eu tinha feito a coisa mais misericordiosa que eu podia imaginar, e também foi a mais monstruosa. Eles vão voltar para casa. Eles vão ver a porta aberta. Eles vão saber o que eu fiz. Eles vão me odiar. Eles vão me desprezar por tirar a única coisa que eles tinham dela, mesmo que fosse uma perversão de sua memória. Eu libertei minha irmã, mas destruí minha família. E eu não sei como conviver com isso. Então, você gostou da história? Isso te fez pensar em algo? Não? Então, me diz uma coisa. O que é aquilo atrás do móvel da TV?